sejam bem-vindos a mais um Jogando Jogo. Esse é o primeiro episódio desse podcast e essa é uma iniciativa de 3 amigos que vivem na Bolsa de Valores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Jogando Jogo e hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante que é investimento não é casamento. Cara, eu não sei nem como começar sobre isso, porque eu acho que investimento você pode virar casaca, pode fazer de tudo, que só não vale ser fiel ao negócio até na hora que não tá dando certo. E aqui quem tá falando com vocês é Felipe Kogatti, direto do Japão. Fala galera, aqui quem tá falando é Felipe França, diretamente de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E também tô curioso pra saber o que vai sair desse assunto aí. Fala galera, aqui é Reinaldo Ota, falando de São Paulo. Eu acho que investimento pode ser casamento sim, desde que você tenha um fundamento para isso. Mas vai ter um momento que você vai ter que se separar dele também. Então você tem que estar preparado para isso. Então é um casamento com uma alta possibilidade de um divórcio? Em algum momento da sua vida você vai ter que se separar dela, né, filho? É verdade, senão você não embolsa, né? Não tem lógica. Tipo, você tem um investimento que lucra, rende. E você valorizou, subiu, triplicou e você, beleza, vai ficar lá porque você casou com ela. Eu acho que é bem interessante esse assunto, porque você conversa às vezes com algumas pessoas que tem esse conceito de carregar pro resto da vida, mas tipo assim, você vai carregar até quando? Tipo, uma hora você tem que realizar. Não, vou deixar. Tipo, você vai deixar o quê? Até o negócio desvalorizar, ou vai, sabe? Eu tenho que ter um objetivo, porque é mesmo, se for desse modo só pra falar, rendeu 1000%, mas beleza, e você não vai executar. Você não vai colher os frutos, não vai tirar proveito desse dinheiro, porque eu acho que assim, a gente faz esse negócio pra valorizar o dinheiro, pra a gente usar o dinheiro, né? Senão é a mesma coisa que deixar um dinheiro lá no cofre e se render R$1 ou render R$1.000 vai dar na mesma, porque você nunca vai pôr mais, né? Tipo, você não vai mais pôr a mão nesse dinheiro. Não sei. Então, dinheiro bom é dinheiro no bolso, né? Eu acho, pelo menos nesse ponto eu acho. Eu acho que a questão do investimento, um investidor inteligente mesmo, a gente tem a base fundamentalista, né? A gente sabe quanto que se a ação está abaixo do preço ou não está precificada ainda. Quanto que a empresa vai crescer, até quanto que a empresa vai chegar. E dentro do trade você acaba utilizando a análise gráfica, né, que é o suporte e resistência. Então, às vezes você sabe que a ação vai subir mais, mas chegou numa resistência. Então você vende, né, porque ela vai corrigir, e quando ela corrigir você compra ela de novo. Eu acho que é um trade bom, assim, para você aumentar seu patrimônio, né, cara? Não só esperar a valorização do ativo. Eu acho que o Ota tocou num ponto interessante. O Ota você também, Kogatti, que ele é muito simples, mas eu acho que a palavra é o ponto-chave aqui, né? Que enquanto você não realiza ou encerra a sua posição, você não teve lucro nem prejuízo. Então vale para as duas situações, né? Você pode estar lá com suas ações, por exemplo, negativas, mas você não encerrou. Então não quer dizer que você perdeu dinheiro, né? E o contrário também, pode estar lá muito positiva, 100% positiva, mais ou menos, e você também não ganhou dinheiro, certo? Então, eu até troquei uma ideia com o Otto essa semana também sobre isso, né? Que às vezes o mercado está lateral entre dois preços e dentro do intervalo de uma semana, né? O Otto pode até comentar melhor, ele conseguia comprar ali, por exemplo, no suporte, na área que o preço estava mais baixo, e vendia na resistência, onde o preço já estava um pouquinho mais alto. E nas semanas seguintes o preço continuava ali, subindo e descendo. Se um cara está com aquela posição, não encerra em nenhum momento, beleza, o valor vamos dizer, daquela ação que ele está segurando está subindo e descendo, e para ele diretamente não afetou nada. Mas imagina que nesses movimentos você consiga realizar, né, embolsar o lucro no bolso, e depois entrar de novo, se fizer sentido, claro, dentro da sua análise. Então acho que isso é o ponto-chave, né? E tenta
tem também, assim, eu acho que tá acontecendo muito aí na bolsa, né? Às vezes ela tá subindo e começa a cair. Então a galera fica naquela, pô, e agora o que eu faço? Eu vendo, eu saio da posição, eu compro mais. É claro que isso aí vai depender da estratégia, mas volta para esse ponto-chave. Até você encerrar sua posição, você não realizou lucro nem prejuízo. Boa, França, é isso mesmo, cara. Essa daí é uma questão que eu acho bem legal que vocês tocaram nesse assunto. O fato de só se perde quando finaliza a operação. Aí, só ganha quando põe dinheiro no bolso. E aí, cara, eu já não tenho essa mesma opinião. Muito louco. E isso que é legal. Isso que é legal é que aí a gente troca essa ideia e a gente vai ver esses pontos de vista que, assim, o trade, cada um tem uma estratégia, cada um acaba vendo de um jeito, e aqui é onde a gente vai trocar essa ideia, porque a gente encontra respostas e às vezes até muda conceitos. Pra mim... é legal, só cortando com o gato um pouquinho, né? É legal esse bate-papo, é por isso que a gente tem esse podcast, né? Pra gente trocar ideia sobre pontos de vista diferentes, né? E aprender um com o outro. Que é o que a gente sempre faz. Que nem o ponto de vista do Otto, às vezes acrescenta o meu ponto de vista e eu adapto alguma estratégia. Algumas notícias que eu não tô sabendo ele traz, sabe? Então, não só do Otto, do França, tudo isso é muito legal pra acrescentar. E nesse momento a gente vai ter um momento, acho que vai acrescentar muito, porque que nem o França e o Ota, eles, pelo que eu senti, aí vocês me corrijam, né? Que vocês caracterizam a perda quando finaliza a operação. Eu já não consigo encarar desse modo. A partir do momento que o papel ou então a minha posição começa a ficar negativo, eu já começo a encarar ali como uma operação perdedora. Porque se caso eu tenha necessidade de finalizar, eu já posso finalizar ela com uma perda pequena, ou dentro da estratégia ela pode ser uma perda maior. Agora, carregar e simplesmente não aceitar essa perda, porque tipo assim, eu só caracterizo essa perda se eu finalizar a operação, eu não consigo levar desse modo, porque talvez eu tenha que finalizar essa operação na marra, porque teve uma queda muito grande. E se eu tivesse já levando essa operação como uma perda desde lá do início e acompanhasse essa perda e meio que assim, ó, eu vou controlar essa perda para que não vire uma sangria, eu já levo assim para que não aconteça tipo assim, ainda não finalizei, pode correr, ainda não finalizei, pode correr. Porque eu vi isso muito de perto com algumas pessoas, né? Tipo, a pessoa encara tanto esse negócio de tipo assim, eu só tô perdendo dinheiro quando eu finalizo, que deixou o negócio correr, e virou uma posição super negativa. Porque, uma hora sobe. Eu falei, caraca, tá bom, cada um com as suas estratégias, mas eu não consigo ver desse jeito. E aí, como eu vi que vocês têm um ponto de vista um pouco diferente, eu queria entender como que vocês enxergam, assim, essa questão da operação negativa e se esse tipo de pensamento ocorre com vocês, né? De tipo, uma hora sobe, deixa aí, eu compro mais, né? Eu queria entender melhor, porque eu sempre quando eu vejo essa operação ficando negativa, eu já tenho um alerta para ver se o meu questionamento eu encerro agora ou encerro daqui a pouco. Tipo, eu não quero carregar, porque eu posso ter a opção de ter um prejuízo pequeno, ou se eu carregar eu tenho um prejuízo gigante, sabe? Eu sempre tive essa sensação que eu já tô perdendo desde o momento que ficou negativo ali a operação. Então, mas deixa eu só entender, então, Kogai, você tá falando isso de futuro ou tá falando isso de ação? Os dois, papel. Cara, eu levo os dois do mesmo modo. O futuro é pior ainda, né? Porque quando a gente fala o futuro é ruim, a gente tá falando de day trade, né? Porque você só tem aquele dia, né, pra encerrar. Você tem que, ou você estopa. Se o mercado pegou uma tendência de queda, você tá comprado, não tem jeito, cara. Você tem que zerar. Isso. Aí, essa mesma visão que eu tenho do day trade, eu levo pra minha posição em papéis, cara. Se ele começou a entrar numa tendência de baixa, eu não fico tipo, dá pra segurar mais 2 semanas, dá pra segurar mais 3 semanas. Não, se eu vi que tá muito forte e eu não tenho pontos pra
melhorar minha posição, vamos dizer assim, tipo, olha, não acho que dá para melhorar essa posição. Eu prefiro encerrar ela aqui. Agora, se eu fizer um estudo e ver, não, beleza, eu não entrei com bastante lote, entrei com um lote pequeno, ele tem 2 pontos de fazer a entrada para você melhorar essa posição, e dali acabou. É praticamente a mesma estratégia que eu uso no day trade, eu trago muito para uma visão de posição, sacou? Só que em vez de eu finalizar em alguns minutos, eu finalizo dentro de algumas semanas. E aí e sempre usando praticamente a mesma estratégia, em regiões de defesa, regiões de proteção, dá para entrar um lote, faz um giro, trabalha aquela posição para ficar um negócio mais tranquilo, né? Praticamente eu opero muito semelhante um com o outro, só muda o prazo, né? O tempo ali, né? Então, é que aí, bom, no meu caso, né, eu vou falar do meu caso. Quando eu faço swing, a primeira coisa que eu vejo é qual papel eu vou entrar. Então, faço uma análise fundamentalista do papel da empresa. Porque a empresa, a gente, principalmente aqui no Brasil, né, a gente sabe que não é em 2 meses que ela vai sair de 0 para 100, né? Tem toda uma parte estrutural, econômica, né? Temos influência aí do exterior, alta do dólar, então nenhuma empresa valoriza da noite pro dia, né? Então tem um tempo aí para o papel ganhar o valor, né? Que está projetado nele. Então eu procuro, além desse papel, desse fundamentalista, né, comprar empresas que pagam bons dividendos. Por quê? Porque se a ação cai, eu fico confortável com o papel. Eu posso não estar ganhando na valorização do ativo, mas eu estou tendo um fluxo de caixa. Entendeu? Então é uma diferença grande pro day trade de futuros, né? Que a gente tem que encerrar no mesmo dia. Então por isso, se você puder falar um pouquinho também, você falou de dividendos. O que você acha do cara que compra uma ação para levar para 10, 20, 30 anos focado nos dividendos e não estando preocupado com a valorização, desvalorização dela? Isso também vale para você, Kogat, a pergunta. Isso é algo que eu me pergunto, eu não tenho assim especificamente. Tem o caso assim, que é bem conhecido, que se fala muito do Warren Buffett, né, que ele casa com as ações e tal. E aí, o que vocês acham disso? O que eu acho disso, assim, temos, né, você tá falando do Buffett, mas a gente tem um caso aqui brasileiro, né, que é o Luiz Bartz Filho. Ele se tornou o maior investidor, pessoa física, né, da bolsa aqui no Brasil, só procurando empresas que pagam dividendos. Então, assim, é um exemplo vivo, né, de que isso funciona, né, de que vale a pena. É que lógico que tem várias contas a serem feitas, né, quanto que paga o dividendo, quanto que você precisa ter de rendimento desses dividendos para pagar suas contas básicas. Tem gente que vive com 5, tem gente que precisa de 10. Então eu acho que aí é uma outra conta que a gente precisa entrar em outro episódio aí. Mas eu se a ação, comprei a ação não chegou no preço que eu queria, que ela leve 5 anos, eu vou ficar casada com ela. Não, legal. O legal é que vocês trouxeram esse ponto de dividendos, e realmente, quando eu entro em papéis de dividendos, eu não sigo essa estratégia que eu tava falando para vocês. Porque na minha cabeça, eu não tô entrando nesse papel pela valorização ou então pela especulação. E aí que é legal. Aí entra num tema que a gente falou alguns episódios atrás.
até o momento que eu tava falando aquela estratégia toda, eu tava falando um papel normal, um papel que não vai me pagar dividendos, onde eu uso a mesma estratégia do day trade. Eu entro em regiões de preço de defesa, trabalho aquele lote, e se realmente saiu da minha região e eu não vejo mais pontos de defesa, eu finalizo, mas a partir do momento que ela começa a ir para trás, eu já sinto que eu tô perdendo. E aí foi onde vocês comentaram do dividendos e eu, putz, é verdade, no caso de dividendos e dos FIIs, eu não sigo essa estratégia, porque a minha motivação de estar naquele papel é outra. E o modo de estar operando esse papel é de um certo modo de outro jeito, porque eu não tô ali pela valorização especulativa, eu tô ali pelos dividendos, né? Então, assim, mesmo que ele desvalorize o papel pouco esse mês, de um certo modo ele está cobrindo uma parte dessa perda com esse dividendo que está sendo pago, né? Então eu levo ali de boa, mas aí eu também uso a estratégia de que não entre em qualquer preço. E para dividendos, o melhor é assim, quanto mais barato, melhor, né? No caso dos papéis, né? Que aí você consegue comprar mais lotes, você tem mais poder ali para adquirir mais papéis com a mesma quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, né? Quanto mais barato, no caso, ele vai caindo. Então, às vezes, num papel de R$10, você só compraria 100, né? Se ele já cai para R$5, você já compra 200. Então, isso que eu tô querendo dizer. E aí, na hora que ele começa a valorizar os de seus dividendos, né? Que é a parte do dinheiro que você vai ganhar pelos papéis, é referente aos 200. Então, se eu puder ter a opção de estar analisando esse papel, e quanto mais ele vai caindo, é claro que eu não vou comprando toda hora que cai, eu vou entrando em desespero e comprando, né? Não, em pontos estratégicos, pontos de briga, sempre estudando os preços. Mas é bem legal essa conversa dos dividendos, porque realmente a cabeça acaba mudando um pouco, a estratégia é levada de outro jeito, e aí nesse caso, é um negócio que eu não penso em separar tão cedo, e é verdade. Do resto eu quero pôr no bolso o mais rápido possível, e não tô nem aí. É interessante, né, cara? A gente consegue trabalhar, né, cara, dentro de, por exemplo, ações, né, que é uma modalidade só da bolsa, vários tipos de estratégias, né? Por exemplo, eu tenho ações da Oi, que comprei a 75 centavos. Nesse caso não paga dividendos, mas é uma especulação minha mesmo, né? De ter comprado a ação, e se ela chegar a 1,50, né, que é um valor irrisório para uma ação na bolsa, eu já ganhei 100% no papel, né? Tem uma ação do Itaú que paga dividendos e que eu tô atrás tanto da valorização do ativo quanto do dividendos, né? E tem aquelas diquinhas lá que a gente acaba caindo, né? Tem uns patinhos, os caras falam para comprar papel, a gente compra e o papel cai. Aí tem que ficar... É complicado. Aí esse caso tem que botar um stopzinho ali, né, velho? Porque a gente entrou uma especulação aí, achando que ia acontecer uma coisa e não aconteceu. Aí sim tem que zerar a posição. Bom, então acho que eu queria começar falando desse exemplo que o Otto deu do Luiz Barsi. Isso já me lembrou uma coisa que, assim, às vezes a gente olha muito pra fora e não olha pra dentro. Então, eu não conhecia esse cara, sabe? Então, olha que interessante. O Buffett, beleza, é um nome aí, a maioria das pessoas já ouviu falar, mas eu mesmo conhecia um brasileiro que foi lá e fez e tá vivendo aí. Não sei se ele tá vivo ainda, né? Tá vivo. Tá vivo aí, então. E... né, agora, falando assim da minha experiência... Eu mesmo, vou ser sincero, que eu nunca fiz swing de ações, né? Fazendo análise gráfica. Todos eles foram análises fundamentais. E eu diria que a maioria foram indicações de alguns relatórios que eu sigo. Então eu entrava no papel, nunca entrei alavancado. E eu praticamente não colocava nem stop, nem o take.
né? Então acompanhava muito como o papel se desenvolvia durante o tempo. E o que aconteceu, por exemplo? Tinha uma previsão, era uma empresa, era a Estácio por acaso, que ia se valorizar, estava tendo a questão do FIES, e no meio do caminho, quando eu estava com ela, teve uma fusão. Então ela se tornou um grupo muito maior do que já era, e ela valorizou muito rápido num curto período de tempo. Quando eu vi aquela valorização, para mim já estava bom aquele ganho. Era um ganho que eu estava esperando tem talvez 2 ou 3 anos. Então eu fui lá e encerrei minhas posições. Mas também já aconteceu de eu estar numa dessas, numa empresa, né, que estava sendo uma indicação, e ela não tinha valorizado tanto. Na verdade, ela tinha desvalorizado do momento que eu entrei, e eu precisei encerrar porque eu precisei do dinheiro. Então, eu acho que isso até é um pouco do que talvez o Kogashi tenha trazido, né, na ideia dele de, sei lá, se a empresa já está, no caso, se o papel ali está negativo, né, e você precisa naquele momento, que foi o meu caso, você vai sair no prejuízo. Então ele já estava vendo esse prejuízo antes de encerrar. É um pouquinho diferente a ideia, mas ainda assim, e aí também tem a questão, né, isso é importante falar, para qual é a estratégia do cara e que dinheiro que ele está colocando ali, né? É um dinheiro que ele está disposto a deixar ali tranquilo ou ele vai precisar? E se ele sabe que pode precisar, né, às vezes você não sabe se vai, existem outros tipos de investimentos que são menos, vamos dizer assim, variam menos, tem uma liquidez legal e você talvez não tenha tanto esse risco de perder o dinheiro ali, pelo menos nesse curto prazo. Agora, em termos de day trade, aí sim, já aconteceu comigo na verdade, 2 situações. Uma que eu ainda estou aprendendo, acho que vocês podem até falar um pouquinho, aí é uma questão de experiência, eu não tenho essa manha ainda, que é, por exemplo, eu entrei na operação e o mercado começou a ir contra mim. E aí naquele momento eu de certa forma casei com a operação, eu cismei que ela ia voltar e eu tinha meu ponto de stop definido, por exemplo, e eu arrastei esse ponto de stop para ele ficar mais largo, ou seja, deixar o preço respirar mais, mas ao mesmo tempo isso ocasionaria uma perda maior. E é interessante que a pessoa, dependendo da experiência, né, eu já ouvi vocês conversando, que você está entrando na operação, você percebeu que teve essa mudança, seja com os parâmetros que você acompanha, seja lá o que for. Tem gente que encerra a operação no prejuízo e já entra invertido, né? Já entra na outra ponta. Esse cara estava comprado, já entra vendido. Eu nunca fiz isso. O máximo que eu já fiz foi alongar stop e tomar um stop maior, saca? E nesse caso era para divorciar muito rápido. E já aconteceu o contrário também. Uma situação que eu entrei era uma boa reversão, tudo indicava que o mercado ia continuar na ponta contrária. Mesmo que a probabilidade não fosse tão alta, era um momento que você poderia, né, no caso eu poderia ter um retorno talvez um pouco maior que o meu risco. E aí nesse caso, por medo, eu fui lá e fiz o quê? Eu divorciei muito rápido. Eu encerrei a operação com pouco ganho, com medo de perder aquilo que já tinha valorizado. Né? Então eu já passei por essas 2 situações e é interessante como que você vai aprendendo com isso. Mas eu precisei passar por aquilo ali para sentir na pele. Caraca, mano, quanta coisa, França, quanta coisa aí que você jogou e quanta coisa dá pra falar. É complicado. Uma coisa, eu acho que você comentou, é a visão do day trade, a visão do swing que eu acabo levando. Quando a gente tá no day trade, a gente sabe que vai dar aquele determinado horário, você vai ser obrigado a encerrar aquela operação, então você já tem em mente que você tem que ser rápido, que você tem que ser objetivo, porque se você ficar pendurado, vão te executar, principalmente porque no day trade, a gente trabalha alavancado. Pelo menos eu, né? É o meu caso. Então eu não vou, eu já estou em mente que eu não vou levar para o dia seguinte esse papel, essa operação, e então eu quero executar rápido e pôr no bolso e garantir o meu. E quando eu vou no caso, pro swing, eu tenho mais ou menos isso, só que assim, de um certo modo, eu não tenho um prazo. A corretora não vai me executar naquele determinado período, mas eu tenho em mente que, como é dinheiro, cara, e talvez exista a possibilidade de, por algum motivo, eu precisar, não sei porquê, fatos acontecem na vida. Então eu já encaro assim, tipo, se a qualquer momento eu precisar, eu vou estar no negativo, eu já tô no negativo, eu tô perdendo.
É claro que aquele dinheiro que está posicionado não é um dinheiro de emergência. Mas se acontecer de ter que utilizar a reserva e precisar daquele dinheiro, até mesmo por uma boa oportunidade, porque às vezes a gente fala, pô, só precisa de dinheiro quando acontecer alguma tragédia. Não. Às vezes surgem ótimas oportunidades na nossa vida, que você fala, putz, se eu deixar passar, realmente é um desperdício, porque a gente sabe que aquilo vai valer a pena por N motivos, e às vezes precisa resgatar pega a reserva de emergência, ou então resgata alguns papéis, e talvez esse papel vai ter que entrar dependendo da posição que você tem, ele vai ter que entrar nesse rateio. Então eu já encaro desse modo. E no day trade, que aí você já foi mais profundo de quando casar, quando virar. Como a gente tá falando de casamento, o day trade é a balada, né? Você pode chegar na balada e ficar com uma menina a festa inteira. Ou você pode chegar na balada e dar uns beijos, cai fora, dá uns beijos e fica com um monte de menina na balada. E aí que é o X da questão. Você tem a sensibilidade, às vezes você pega ali e fala, putz, esse vale a pena segurar por mais tempo, né? Realmente eu dei a sorte grande, o negócio tá andando a favor, né? Ou então, no caso, a moça é bonita, mais do que a gente imagina. E aí vale a pena ficar até o máximo que der. Quando não, a gente percebe algumas coisas que, no caso do mercado, é simples. Eu olho o volume. No caso, eu faço análise junto com o tape reading. Então, um exemplo, no dólar, a gente vê agressões de 500, que já é um valor grande, né? 500 contratos, 800 contratos. De repente, entra uma agressão. Eu tô comprado, um exemplo, tô comprado. E entram agredindo na venda 2.000 contratos... Aí já não tem como eu continuar nessa operação. Não adianta eu querer insistir, porque é algo realmente muito atípico. E assim, para alguém tá fazendo isso, ou ele tem alguma informação, ou ele tem alguma necessidade. E eu não vou querer mais ir contra, né? Tipo, até então eu vejo pontos de defesa, até então eu tenho alguns motivos para eu estar na compra, né? Indo contra o movimento. Só que quando eu tenho uma confirmação muito forte, que é o que? É uma intenção fora do comum, né? Por uma necessidade, normalmente, e existe uma probabilidade disso ser um movimento com consistência, né? Então eu vi uma boletada fora do comum, mas se realmente ele está com necessidade, ele vai dar mais de uma, o que vai incentivar que outros players entrem nesse movimento junto com ele, e que vai fazer com que o movimento seja ainda maior. Resumindo, a minha perda vai ser muito maior. E aí, quando eu sinto isso, que está indo tudo contra, que no caso está indo a favor da venda, eu já viro a mão, porque eu já entendi que tipo ali está muito forte, sabe? Então, se eu tô, um exemplo, 5 contratos, dependendo do caso, eu já viro a mão com 10 contratos, porque o movimento eu já vejo que ele vai dar uma andada, assim que eu tenho a primeira possibilidade, eu já executo a metade e o resto eu carrego, que era a posição que eu tinha, sacou? Então, uma parte praticamente eu já cobri o meu prejuízo, e a outra parte eu montei a posição do outro lado. Não é um operacional simples de se fazer, né? Você tem que realmente ter uma leitura bacana, você tem que sentir o mercado, se realmente ele é um mercado que ele estava travado, ele estava trabalhando normalmente assim, quando a gente pensa desse modo é porque ele está trabalhando num canalzinho, ele tem regiões de defesa, ele vai um pouco para baixo, depois corrige, vai um pouco para cima, depois ele corrigir, quando eu falo é ele voltar sempre num ponto de equilíbrio. E aí, de repente, quando ele chega num dos extremos, vem uma ordem fora do comum e ela é seguida por outras ordens. Tudo já mostra que já tá saindo daquela região. E aí eu não tenho motivo de querer insistir para que volte para aquela região. E aí eu vou junto com o movimento. Não sei se eu consegui deixar bem claro, porque realmente aqui a gente tá passando tudo pelo áudio e é uma coisa bem complexa. Mas o sentimento é bem esse. Você sente uma coisa bem
na calmaria, tudo meio que dentro do padrão, mesmo sendo aquele universo confuso com bateu, tomou, e é lote pequeno, lote grande, lote médio, mas você sente que tem um padrão dentro daquele canal, daquele espaço. Quando ele chega num extremo e sai desse padrão para algo muito, muito grande, para mim é um alerta, né? Nesse operacional que eu tenho, né? É muito louco, né, cara? Porque, assim, acho que quem nunca operou é difícil imaginar tudo isso, né? Eu consigo enxergar exatamente tudo que você falou. Mas eu acho que pra quem tá ouvindo e nunca viu, né, uma ferramenta, um gráfico ou mesmo um tape reader, é difícil, né, assimilar essa ideia. É bem complicado, mas eu acho que, assim, por isso que a gente tem essa proposta, que é uma pro cara já começar a entrar nesse universo. E como a gente já sabe que tem pessoas que estão entrando nessa proposta agora, estão achando interessante, às vezes acham um pouquinho complexo enxergar tudo isso que o Otto enxergou dessa conversa que eu tive com vocês, futuramente a gente pretende fazer um canal para quê? Para que isso saia um pouquinho do abstrato e seja um pouquinho mais visual e fique um pouco mais fácil, né? Não é aula nem nada, mas para que esse universo fique mais fácil de ser compreendido para quem está chegando agora e para que todo mundo consiga usufruir de todo esse bate-papo mesmo que nem eu tenho certeza que o Ota conseguiu visualizar. Quando eu ia falando, eu ia enxergando o mercado perfeito, eu ia enxergando toda a situação, eu já vi o lote aqui na minha mente, porque assim, são coisas que a gente passa com tanta frequência e é tão intensa que até mesmo quando alguém tá narrando e a gente não tem, vamos dizer assim, como tá olhando, como tá acompanhando visualmente, só de ser narrado a gente consegue ter a sensação do mercado, sentir o movimento do mercado, principalmente quando começa a se falar de lotes que estão tomando, estão batendo, regiões de preço, isso não tem como, é muito, muito visual, depois, é muito visceral, depois que você já tá um tempo ali, você sente realmente como eu tô conversando, né? Tipo, você sente até a correria, né? Quando o cara... Até na respiração você sente que o negócio tá pegando fogo. Tem a vivência, né? Eu até imagino quem tá batendo lá, quem tá enfiando o lote. Não, e o pior de tudo é que você sente até na hora que o nego tá narrando se ele tá enrolado. Nossa, cara. O Otto já ouviu. Eu sem falar nada. Não falei que eu tinha comprado, não falei que eu tinha vendido, não falei nada. Eu narrando o mercado ali no bate-papo que a gente tinha lá na sala antigamente. Dá um tempo, o Otto fala, ei, Kogatti, tá enrolado, né? Eu, puxa, não falei nada. Mas já dá pra perceber, só pelo jeito que você tá falando do mercado. E é verdade, você sente mesmo. Não só pela experiência da pessoa, mas pela dinâmica do mercado e conforme você vai convivendo com a pessoa, você vai pegando algumas coisas do operacional dela, mesmo sem ela falar. Isso que é muito impressionante. O conhecimento do mercado, você consegue aprender sem a pessoa falar nada. Você fala, essa estratégia do cara, sem ele falar, mas só de estar narrando como funciona o mercado e a visão do mercado, eu acho interessante, eu acho que eu posso aplicar. E é o que? É experiência, né? É convívio, são horas de tela, eu acho que não tem outra explicação. Não tem jeito. Fala um pouquinho aí, França. Na verdade eu falei tudo isso por causa do França. Agora eu quero saber, França, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu enrolei, não sei nem te explicar porque eu acho que tem hora que eu dou muita volta. Ficou claro? ou deixou mais confuso? Não, então, pra mim ficou muito claro porque, por mais que eu não utilize hoje esse tipo de visão de leitura do mercado, eu já estudei por um momento e já acompanhei vocês, inclusive. Eu acho que vocês explicaram muito bem que fica mais fácil para quem entende, para quem já viu, visualizar conforme você foi falando. E quem já tinha até experiência via com uma imagem muito clara e muito nítida, sabe, né? Como que ia acontecendo, como ia se desenrolando a situação, né? Eu acho que foi legal você trazer esse contexto porque isso aí também mostra que
existem, né, como você falou, N formas de se operar, de se lidar com a operação. Então, uma coisa que não é comum para mim e que talvez eu não tenha obrigação de usar, né, que é essa questão de inverter a mão, para você já tem essa visão, você já consegue fazer isso, sabe? Não quer dizer que eu não possa aprender também no futuro para fazer isso. É claro que realmente eu entendo assim de fora, no caso não aplicando, que é uma coisa que não é trivial, no sentido de, beleza, eu vou encerrar aqui, vou comprar o contrário, vou entrar, né, com o dobro de contratos e sei lá. Mas e aí, tá dentro do meu gerenciamento? Né, faz sentido pro meu operacional, eu tô entendendo o que eu tô fazendo, eu tô fazendo a leitura boa do contexto do mercado, que eu acho que é o mais importante nessa hora aí. Então, eu acho que foi muito legal também que você deu o exemplo na questão da balada. Então, você tava ali com a pessoa, né, andando na direção com ela, tava legal, até o momento que não tava mais. E você saiu e foi encontrar outra pessoa, né? Você foi para outra direção. Então, eu gostei muito dessa analogia. Eu gosto dessas analogias porque por mais que seja uma brincadeira e tudo mais, é um negócio mais dinâmico, day trading, né? Porque mesmo que você vai operar o dia inteiro, vai ficar aberto uma posição, como você falou, vai ter um momento ali que o mercado vai se encerrando e a corretora vai fechar a tua posição. A não ser, né? Eu não sei se você tem que chegar a comentar que você vai continuar posicionado, mas aí você tem que ter uma margem bem mais alta, né, para manter o contrato do dia para o outro. Mas se eu não me engano, no automático ela já vai encerrar ali. E mesmo que ela não encerre também, o cara dificilmente vai querer estar esperando para outro dia. Principalmente mercado futuro aqui no Brasil, que tem muitos gaps, né? Pode acontecer muita coisa na abertura e na mudança de um dia para o outro. Dá, né, só para quem quer saber, dá para você ficar posicionado em mercado futuro, mas você tem que ter um capital assim de segurança bem maior para um contrato, né? Então assim, quando a gente fala de ações, você comprar um lote, o lote mínimo são 100, vamos supor lá, R$4. R$4 não, perdão. 100 papéis ali. Com R$4.000 você tem uma vasta opção de ações ali. No caso do dólar, você precisaria ter, eu acho que por volta disso, no mini contrato, tá? Só lembrando disso, para um contrato, por volta desses R$4.000 para você ficar bem tranquilo. E com um risco de um certo modo bem maior, que nem o França falou. É um mercado bem volátil, com muito gap. E quando a gente está fazendo day trade, normalmente a gente não faz com um contrato só. Então imagina só o capital necessário para você estar montando uma posição no dia para levar para outro dia. Só um exemplo assim, só para você ter uma ideia. Dá, mas vai exigir pelo menos um financeiro bem acima do normal, bem acima do que dá para utilizar nos papéis, né? Deixa eu ver outra coisa que eu achei legal também. Nessa conversa do exemplo que eu dei, eu uso alguns pontos de vista do tape reading. E o França, como falou, o negócio dele é mais análise gráfica. E aí pode vir algumas pessoas e estar questionando, mas então só dá para ter toda essa sensibilidade no tape reading? Não, também dá para ter essa sensibilidade através do gráfico, mas aí a proposta das estratégias são um pouco diferente. Até então eu estava falando de agressões, e aí eu estava sentindo o fluxo, né? Tipo, eu dei o exemplo da média, de repente sai dessa média. No caso dos papéis, quando você é grafista, você pode ter outros tipos de sensibilidade, e aonde você pode se descasar dessa posição que você tem. Então, um exemplo, você trabalha por regiões de proteção, e um dos critérios de regiões de proteção seu pode ser uma média. Então, quando se aproxima daquela média, você começa a montar uma posição. E aí, o seu limite de compras é até a média, ou então até um determinado capital. Isso daqui é um exemplo de estratégia, tá? Não é que você tem que fazer isso. Mas é só para vocês sentirem que também você pode trabalhar desse outro modo. Então, o que acontece? Antes dessa média, você vai ver candles compridos,
grandes, e conforme ele vai chegando próximo dessa média, ele vai diminuindo de tamanho. Então, resumindo, você já tem uma sensibilidade que o mercado ele tá diminuindo a velocidade, a frequência dele deu uma segurada, até porque tá próximo daquela região que é de valor. Média segura preço? Não segura preço. Mas se você percebe que o mercado está respeitando aquela região e tem uma média, então a sua estratégia faz sentido e ela está dentro ainda da sua... O mercado está respeitando a sua estratégia de um certo modo. Então você pode estar executando. Quando é o momento que você vai se desfazer desse casamento, vamos dizer assim, dessa estratégia, dessa posição que você fez? Na hora que você sentiu que o mercado ele estava devagar e de repente ele vai para cima da média contra a sua posição, e aí os candles que eram todos pequenos, próximo daquela região, de repente forma candles grandes e você sente uma velocidade muito, muito grande do mercado contra a sua posição, não tem por que mais se manter. E ainda dependendo desse candle, você já pode virar a mão. Principalmente se você já sentiu a frequência do mercado e essa questão do tempo, né? O tempo e os candles, né? Tudo pequenininho, de repente, num curto período, ele faz um candle grande. E dá uma puxada muito rápida a formação desse candle. Resumindo, aqui eu não estou fazendo leitura de fluxo, eu não estou fazendo tape reading, mas eu estou tendo a sensibilidade da leitura dos candles e pela frequência da formação desses candles, esse é um candle atípico. E se você trabalhar ainda com volume, né, volume que eu digo, volume financeiro ali dos candles, não estou indo para o tape reading, só gráfico, só para quem é grafista, você vai ver que talvez aquele candle ele teve um volume fora da média. Isso também é um sinal, é um alerta para você. Então daria para estar se desfazendo dessa posição e criando um novo relacionamento com uma nova posição, que seria já virar a mão ali. Só que, claro, como é um movimento muito rápido, muito forte, talvez ele também tenha uma correção rápida e forte, do mesmo jeito que foi formado. Então, é aquilo que eu falei. Não é fácil de fazer esse negócio, essa estratégia de virar a mão, mas esse é o start que você pode ter, é a sensibilidade que você pode ter apenas utilizando o gráfico. Então, é um outro tipo de exemplo, é uma outra situação, mas que também dá para ter essa mesma sensibilidade e executar a mesma estratégia e largar a mão de ter algo fixo, né? Uma posição que vai ficar amargando um prejuízo no final do dia. Eu acho legal você trazer isso aí, porque mostra mais uma vez que não tem uma fórmula única, específica e só funciona de um jeito, né? Tem várias abordagens, várias maneiras de ler. Então você pode ler o fluxo, no caso, você tem ali as ordens e o número de contratos, os players, e as posições que eles estão montadas, e olhar o gráfico também, olhar como que o preço está variando, né? Qual é a variação em um determinado intervalo de tempo e tomar a sua decisão baseado nisso. E é claro que, assim, só para deixar claro também que isso seria mais tranquilo, mais prático de fazer operando futuros, né? Quando você vai operar ações, eu nunca fiz isso, talvez vocês possam falar um pouco melhor. Se você for fazer uma posição vendida, é um processo um pouquinho diferente, certo? Então, muitas vezes, quer dizer, talvez na maioria das vezes, a pessoa vai assumir ali aquele prejuízo e vai depois procurar uma oportunidade melhor, né? Eu não sei se é tão comum as pessoas operarem vendidas em ações, por exemplo. Um dos motivos na época que eu parei de operar ações e fui para o índice era por causa disso, porque eu vi oportunidades de venda e não podia fazer a venda de modo tão simples quanto comprar. Então, na época, no home broker, a compra eu conseguia fazer tranquilamente. No caso de fazer uma venda descoberta, esse termo é utilizado para quê? Quando eu quero ter lucro na venda ali nos papéis. Eu tinha que entrar em contato com a mesa de operações, falar com o operador, e além disso, quando eu fazia uma ordem pela mesa de operações, o valor era diferenciado da ordem executada ou mandada pelo home broker ali, né? Então eu já tinha todo esse pagava mais, né? Eu pagava mais. O valor é mais caro. Não, e ainda, além do fato, assim, se eu ficasse posicionado
vendido, eu pagava tipo assim um pequeno juros, que era um aluguel pela ação vendida. Não era nada um absurdo, era realmente muito pouco, mas é mais um transtorno, sacou? É tipo assim, você tem que pôr na ponta do lápis aquilo no final. Então, foi um dos fatos que eu acabei desanimando para fazer a venda descoberta e me levou pros futuros, né? Porque não existe esse tipo de complicação para você fazer a compra ou a venda, né? No caso, ter lucro na venda ou ter lucro na compra, né? Então, é muito mais simples, realmente, os futuros. Hoje em dia, eu não faço mais venda nos papéis, né? Eu só faço compra nos papéis, finalizo minha compra e aí eu vou esperar o papel voltar naquela região que eu acho que vale o preço, venha valer o preço e acabou. Se for para Você compra de novo, né? se for para fazer alguma coisa, é uma compra de novo, finaliza, compra de novo, finaliza, compra de novo. Vender, eu já nunca não corri atrás para saber se facilitou o processo, se tem corretora que dá mais vantagem para você fazer venda. Papel para mim agora é outro intuito, e se eu quero especular muito mesmo assim na venda, aí eu vou para futuro. Até porque assim, a gente tá falando em dividendos, né? Começamos a falar lá atrás. Não faz sentido, né? Você vender um papel e você não vai ganhar nada, né? Você só vai especular mesmo. Que a gente tava conversando uns tempo atrás, que eu tava pedindo ajuda até pro Ota, utilizar uma estratégia através das opções para eu fazer uma trava. Só que assim, é algo um pouco mais complexo, é uma outra história, e para vocês verem, é um negócio que não basta ter só conhecimento convencional do mercado, aí você vai para um outro mercado paralelo, que é tipo você correr atrás de um seguro para suas ações, mas aí você também tem que ver vários fatores. É muito bom? É muito bom, mas aí vai exigir mais dedicação, mais conhecimento de uma outra área, mas vale a pena se você tiver disposição para fazer essa parte de proteção, né? Não especulação. Também dá para fazer especulação nas opções, mas aqui a gente falando, em vez de fazer às vezes a venda do ativo, você pode se proteger com a queda do ativo e através das opções, e não vai ter perda se você estiver posicionado. Talvez não faça sentido para muitas pessoas que estão ouvindo, mas é simplesmente um seguro de carro. Então, tipo assim, comprei o carro, e aí se eu bater o carro, eu vou perder o carro. Então, o que eu faço? Eu vou lá nas opções, contrato um seguro, e aí se caso ela começa a cair, eu meio que tô perdendo nos papéis. Então, se eu bater o carro, eu perdi o carro. Mas aí lá no seguro, ele vem e me compra outro carro. Então, lá nas opções, ela vem e me dá lucro referente à perda que eu tô tendo no papel. Isso mesmo. Ficou muito complexo essa coisa de opções e papel e perda e ganho? Não, mas a diferença da opção é que você pode zerar a opção, botar o dinheiro no bolso e segurar o papel, né? Sim. Você pode ganhar duas vezes. Legal. Quando o papel corrigir, voltar no preço, você tem o valor do papel de volta. Seria um seguro. E aí, um seguro com prazo, né? Não utilizou? Então volta. Sabe? Tipo, então tudo bem. Então você não precisa mais pagar, de um certo modo. Então o dinheiro você resgata e continua com o seu carro, que seria as ações. A gente já tá chegando aí nos finalmente. E esse final do episódio, assim, eu achei muito legal. Ele foi mais técnico, mas foi interessante, né? Se desenrolar todo, a gente começou falando de uma maneira mais filosófica, e de casar, e se divorciar, e desfazer, e abraçar outra oportunidade. Mas entrou também nessa parte um pouco técnica de como que na prática, né, efetivamente pode se fazer. É claro que, como se fala, a gente não tem como colocar imagens aqui nesse momento ainda, mas tem ideias. Eu acho que isso é importante, de abrir a cabeça, né? Então, eu mesmo não pensava tanto nessa questão de, por exemplo, inverter a mão fazendo análise gráfica, sabe? Mas a gente ouve aqui, é uma ideia pra gente, pra no futuro estudar, ou pra olhar agora o que eu poderia fazer talvez no meu operacional. Eu achei legal também, só relembrando assim, a questão de
Às vezes a gente olha muito, muito para fora, a gente falou aqui para fora em outro país, mas às vezes pode ser para fora olhar para os outros, né, no nosso redor, e esquece de olhar para dentro o que tem de bom aqui. Já, né, eu estou falando nesse contexto aqui de um grande investidor aí que hoje vive de dividendos, né, é um tema que o pessoal fala muito, de quanto que você precisa ter para gerar X mil reais por mês e tudo mais. Que você tem alguém que conseguiu, claro que provavelmente com um período de tempo considerável, ele não fazia provavelmente só isso, mas é alguém que a gente pode estar acompanhando e entender o processo que essa pessoa fez, sabe? Foi legal a gente ter esclarecido bem que você só ganha ou perde efetivamente, tá? Quando você embolsa. Entretanto, né, o Kogati trouxe a visão dele ali de como ele enxerga uma posição, seja no day trade ou no swing, que está negativa agora nesse momento, mesmo que ele pretenda carregar por mais um tempo, ou ao contrário, que ela está positiva também. Então, foi o que a gente comentou, né? É legal trazer pontos de vista diferentes e saber como é que eu posso aplicar. Como é que eu posso olhar hoje, talvez, para a minha carteira de investimentos e avaliar, né, se não tem algum papel ali que já não faz sentido. Porque eu acho que isso foi uma coisa que pelo menos, fez sentido para mim. Né? Muitas vezes, sei lá, você está ali posicionado, aí o papel está negativo, e de acordo com a tua estratégia, de alguma maneira ele já te deu um sinal que é o momento para você sair. Você não precisa talvez esperar chegar no seu stop, né? E ainda assim, às vezes a gente com aquela esperança, com aquela vontade que ele volte, que a gente fica positivo, que ele fique positivo e a gente não perca dinheiro, a gente vai lá e vai segurando e poderia ter limitado mais ainda aquela perda, por exemplo. E só mais uma coisa assim, que eu achei muito legal, eu ouvia muito, ouço ainda até hoje às vezes, que quando se fala, né, de você separar um dinheiro para fazer um tipo de investimento, muitas vezes até um mais arriscado ou algo que precisa de um longo prazo maior, fala assim, não, você tem que ter esse dinheiro, você tem que esquecer dele e você não pode precisar dele para nada, tá? Claro que isso é o cenário ideal, eu concordo com isso. Mas o Kogati, né, ele trouxe também uma questão muito interessante, que às vezes não é só que você vai precisar de dinheiro para uma emergência, para pagar uma conta, mas pode ser que apareça uma oportunidade. E aí vai caber a pessoa avaliar se essa oportunidade é melhor, se faz sentido ele se desfazer de uma para entrar, né, num outro processo. Então acho que isso tudo assim veio nesse episódio, a gente conseguiu falar bem sobre isso, né? Queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês sentiram disso aí. Pô, sacanagem, meu. Você faz um resumão desse, velho. Não sobrou nada pra falar, velho. Na real, eu vou falar uma coisa. Eu adoro falar um monte de coisa no episódio, que assim, tem hora que eu nem sei mais o que eu tô falando, mas aí chega no final, o França ele consegue resumir tão bem que, putz, valeu, porque assim, eu me perdi, mas ele me trouxe tudo que eu precisava ali no finalzinho, sabe? Muito bom. E, cara, que resumo maravilhoso, França. Galera, fica a dica, quem não tem tempo pra ver o podcast inteiro, escuta só os 10 minutos finais, que você vai entender tudo. Perfeito, falou tudo, Otto. Então, tipo, se quer o negócio detalhado, pega o episódio todo, mas os resumos seu, cara, são show. Parabéns, França, eu gosto muito de ouvir. Não tenho nem o que declarar, mais nada a declarar. Eu acho que vamos ter que encerrar por aqui mesmo. Acho que foi um ótimo fechamento. Gostei muito também dessa discussão. Adorei ter essa conversa com vocês, principalmente porque temos pontos de vista diferentes. E isso é maravilhoso, poder compartilhar isso com pessoas que eu gosto tanto e aprender também, tipo, que realmente não existe um modo só de se fazer e não tem como um só tá certo. Então é por isso que eu gosto de toda semana tá trocando ideia aqui com vocês. Beleza? E não se esqueça, pessoal, que toda segunda-feira tem um novo episódio. E se realmente você gostou e achou que esse episódio vale, não esqueça de estar nos classificando aí no seu agregador de podcast, que isso vai nos ajudar bastante. Se vocês quiserem deixar alguma participação, deixar alguma opinião, acesse lá a nossa página do Instagram, das nossas redes sociais e mande uma mensagem que a gente
dá total atenção, a gente gosta muito de interagir com vocês, beleza? Então a gente se vê por aí, um abraço pra todos. Valeu, galera, um abraço, até a próxima. O Francis tá mandando um abraço aí que ele caiu da net aí. Valeu. Acontece. Falou.